Programa não recomendado para menores de 14 anos. O bug que não era bug. A expansão de memória definitiva para o Commodore 64. Um alto cinquentão. O encontro reto de Schrödinger. De Schrödinger. Aquele cara do... o encontro reto do gato. Aqui fala o seu repórter retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Repórter Retro do Ventilador Quebrado. Alguém bate no... Que o ventilador quebrado? 90. Ai. Mata. Não bate, não, mata. Agora que eu já elevei os espíritos, vamos nos apresentar. Quem está aqui, prestes a ser linchado, sou eu, Juan Carlos Castro. Sou eu aqui, Ricardo Pinheiro, pronto a pegar uma coisa pra jogar nesse cara aí. Eu, João Cláudio Fidelis, com maior dor de barriga depois dessa piada. E eu aqui, Giovanni Nunes, tentando apagar minha memória de alguma forma sozinho. Bom, vamos seguir os trabalhos, que agora nós temos o 2023 das efemérides, que já deixamos para trás as efemérides remanescentes de 2022 e começamos com uma coisa dos primórdios da internet, que a tag IMG está fazendo 30 anos. Caraca. Sim, nós temos aqui nesse link do post do Mastodon, aliás, o Retrópolis está agora no Mastodon, sigam-nos lá, um e-mail do Mark Andreessen, o cara do Netscape, uma lista que é no CERN, né, da Suíça, chamado www.talk, onde ele propunha a nova tag image para termos a novidade em páginas web, que é você inserir imagens em páginas web. É porque na especificação do HTTP, original do HTML, não existia tag IMG. Ele imitava o buffer. Você chegava a um documento final que poderia ser um HTML ou um TXT, um arquivo de texto, ou de repente uma imagem. E elas eram exibidas separadamente. Eu admito que eu esperava que esse e-mail fosse para um newsgroup, mas não, já era lista de e-mail. Olha, Major Demon, né? Aquela lista que era o Davidon. Majordomo. Major Demon é aquela rua satânica do centro do Rio de Janeiro. Major Demon é aquela rua satânica do centro do Rio, ali perto da rua do Acre. Em homenagem àquele professor satânico, no Major Demon. É o processo principal. E isso também, o que você falou, fica parecendo a expressão original sem botar imagem, fica parecendo era quase o Gopher, né? Era um Gopher glorificado. Gopher, saudades eternas. Comecei na internet usando o Gopher. E no meio de bastantes efemérides bem fundamentais, nós temos uma maquinazinha assim, meio mosca branca, né? Um tudo em um japonês, 8086, de uma marca que na verdade era um brand da Hitachi, né? Porque, confere, Giovanni, não tem como. Não, ele tinha pedaços ele tinha circuitaria da Hitachi. Tá. Mas é um daqueles 8086 compatíveis que não eram lá muito compatíveis, né? Kokusai KDS 7681, né? Ele vinha em número de 5? Não, é outro negócio, né? Eram 5 Kokusais, cada um de uma cor? Não, aquele é outro negócio, né? Né, João? Tipo Changeman, né? Não confundir com Tokusatsu. Quase igual. É uma máquina um tanto quanto curiosa, né? É uma mosca branca. Eu, na minha opinião, ele tem mais lugar num post mosca branca do blog que nas efemérides. Mas tudo bem, ele tá fazendo 40 anos, velhinha pra ele. Vamos para alguma coisa de maior relevância? Que nós temos 30 anos da Power Open Association, né? Que é o consórcio que criou o PowerPC, o processador PowerPC, confere? Sim, o consórcio estabelecido era a Apple, Motorola, a IBM, a Bull, francesa, a Thomson CSF, a Tadpole Technology e a Harris Computer. Cara, eu não sabia que tinha tanta gente. Pra mim era só Apple, Motorola e IBM. Foi Federation Against Microsoft. Então.
fizeram, no caso, essa associação, que são sem fins lucrativos, para poder produzir, desenvolver e projetar o processador que era o PowerPC. Aquele que eu tenho o livro dele escrito pelo senhor Bunda, né? Esse mesmo. A associação aberta, aquela coisa toda, a ideia de usar um Unix de referência, a base seria o AUX da Apple e o AIX da IBM. Desgraça, hein? Nenhum dos dois eram Unix de verdade. Nenhum dos dois era. Mas que tristeza. Que tristeza. Era a ideia de fazer na época, né? Quem acabou usando para RPC mesmo foi a IBM para servidores e mais conhecida a Apple para desktops, né? A Nintendo usou também. A Nintendo usou pro Nintendo 64. Não pro... Cadê o jogo que a gente precisa dele? A Nintendo usou a Sony usou para RPC, no caso do Cell, né? Depois a Microsoft usou também. Sim, eles foram muito utilizados em hardware embarcado. Acho que foi usado no Cube, não no Nintendo 64. Eu conheço uma das pessoas, quer dizer, né, o desenvolvedor principal do Linux PPC. O nome dele é Jason Haas, e depois que ele parou de programar, ele resolveu se candidatar a vereador num condado lá do estado de Wisconsin. Exatamente, Ricardo. O Cube que usa, o GameCube que usa o PowerPC do 750 CXF. O 64 não... 64 é MIPS, que é por causa da referência da Silicon. É verdade, ele é MIPS, com memória Rambus. E agora nós temos duas efemérides que na verdade são uma, né? Temos 40 anos do clássico, que apesar de ser PC, não é velho, é clássico, o PC XT da IBM. E a reboque dele veio o MS-DOS 2.0. O IBM 5160. Isso, porque na IBM computadores não tem nomes, tem números. E números de 4 algarismos, para piorar. Isso. Tem uma loja que só desconhece. Em termos de hardware, ele não é a maior inovação para o sistema operacional, porque em termos de hardware é o quê? Ele tem um disquete com capacidade maior, ele ter suporte a discos rígidos na BIOS e não apenas flop, maneiro, legal, é um novo modelo, mas o tchan do negócio é que o MS-DOS 2.0 lançado especificamente para esse modelo de PC, ele foi totalmente reescrito e introduziu o conceito de subdiretórios, ou seja, ele se divorciou daquela base de código que era descendente direto do CPM, passou a realmente ser DOS e não CPM. E tem uma outra coisa que você não está enganado, no XT a ROM com o BASIC foi removida. Isso. Dizendo ao contrário, né? O BASIC foi removido da ROM, porque a ROM continuou lá. Passou a só ter a BIOS na ROM. E eu acho que ele também não tinha interface de cassete, né? Não, também arrancaram. Compatível. Não é compatível. Piadas internas forever. Quem tá pegando o podcast agora vai voar um monte de piadas internas, mas tudo bem, deixa, releva. Um dia a gente vai ter que contar essas piadas. A gente pode ter um episódio só para explicar as piadas internas da gente. Nossa. Então, todas as histórias, desde o princípio da origem, do início da origem do porquê da piada da piada interna. Pô, só do Twingo vai ser um episódio sozinho. Nossa. Nem fala. Mas quer dizer que estão dando sequência, nós temos 45 anos de um livro, né? Sim, não é de qualquer livro. É o livro A Linguagem de Programação C de Kernighan e Rich, que são os criadores da linguagem C. É praticamente a bíblia do C. Você sabe que eu tava lá na escola e aí me pediram para eu dar uma olhada na biblioteca porque eles queriam ver livros que não eram muito úteis, manter para jogar e descartar. Tinha uns 10 exemplares de livros sobre, por exemplo, ISDN, que ninguém usa, né? Então eu falei, fica um, joga os outros 9 fora. E nessa eu achei um exemplar desse livro de C. Nossa! Virei bibliotecário e falei assim, qual é a situação desse livro? Não, a gente vai só dar baixo e vai jogar fora. Não, joga fora não, dá pra mim. Aí você vai querer? Quero. Não, tudo bem, a gente vai dar baixo, depois a gente resolve isso. Aí passou uns dias, eu nem me toquei. Daqui a pouco encontrei o bibliotecário, ele, tá aqui, ó, me entregou o livro. Tá aqui comigo. Nossa, esse é um livro que eu queria ter, sabe? Eu queria ter comigo, porque é um artefato histórico isso. Você acha na estante virtual, assim, de R$50 para cima, as versões em português. Não sei como é que você vai achar a versão original, mas tipo assim, é uma relíquia que vale a pena ter. E é um livro bem escrito, é um bom livro para quem conhece programação e não conhece essa linguagem em particular. É um livro bom de aprender. Ele tem sido
atualizado, né, para a versão ANSI, para os padrões que vieram depois, e realmente é um marco. Esse livro é um marco. A primeira edição, por exemplo, é de 70. A primeira edição no português é de 78. A minha edição é de 1990. Nossa, saiu no mesmo ano que nos Estados Unidos, então. Deu assim, tá aqui. A primeira edição original é 78. Não, falei besteira. A primeira edição é 78 nos Estados Unidos. Mas a edição que eu tenho aqui é a versão dele, que é a capa marrom, é de 1990. Eu não sei se essa edição aqui... é a tradução da segunda edição. A segunda edição é de 88. No Brasil, essa edição saiu traduzida em 1990. Que já inclui o formato ANSI, né? Sim. Já tá como ANSI. A linguagem de programação padrão ANSI. Já na década de 90 é quando você realmente, efetivamente começou a se falar de C no Brasil, né? Eu lembro que eu estudei C naquela época, só que eu não tive... aprendi, mas não fui muito à frente. E é uma coisa que eu tenho vontade de voltar a estudar C e praticar. E eu tô com o livro folheando aqui, olhando, pensando quando é que eu vou ter tempo para isso. Eu não faço a menor ideia, mas eu tenho vontade, tanto que eu peguei o livro, tá aqui comigo. Eu também levei algum tempo para usar no trabalho, depois de aprender, porque quando eu estava na LZ fazendo aquele clone de DOS, todas as partes do sistema que eu era responsável eram em assembly. A parte em C era o file system, outras pessoas fizeram. Ou seja, eu aprendi, mas não cheguei a usar. Eu só fui chegar a usar a partir do início de 1990, que quando eu estava fazendo o Curió e o No Vírus e o Capoeira para moto. E aí eu já comecei a usar o tubo C, aí me apaixonei pela linguagem. Olha, você fez o Curió, eu achei que ia hackear o Curió para poder liberar a linha de comando para mim. Curió, Sabiá, também era, o Sabiá também era um produto da Módulo? Não, acho que não. Da Módulo. Eu me lembro que tinha um programa, alguma coisa chamada Sabiá. Possivelmente, mas não era da Módulo, com certeza. Não era da Módulo. Os da Módulo eram tudo com C, né? Era Curupira, né? Não, Curupira não tinha, não. Tinha? Não, tinha o Caipora, que foi Caipora. Eu não me lembro se era o Capoeira. O Capoeira é tipo um Extreme Pro, era um gerenciador de arquivos, um utilitário shell para você navegar pela árvore de diretórios. O Curió implementava segurança, né, bloqueio de arquivos, implementações de contas de usuário, etc. Segurança ele bloqueava o prompt do DOS. Eu acho que Caipora era proteção contra cópia. Agora eu não tenho certeza. Eu vou lá comprar um dos diretores se eles lembrarem, né? Na Casa das Cenas eles tinham um clone do Curió, feito por um cara interno lá, que era a mesma funcionalidade. Esse era o Sabiá. Esse é o Sabiá. Não, era o Sendas. Esse na verdade era o Pio Pardo. Era o Sendas. E neste ano nós temos um Alto fazendo 50 anos, que não é o Ricardo. Xerox Alto. Isso, aquele computador que tudo foi copiado dele por várias empresas e desenvolvido no PAP, né? No Palo Alto Research Center. Ele completou agora seus 50 e assim, como lembrou bem o Juan, tudo foi copiado daquele frigobar com monitor em cima. Com monitor vertical em cima, né? Sim. É uma máquina com interface gráfica em 1973, né? Realmente estava à frente do seu tempo. Com rede, com mouse, com e-mail. Ele é um pouco mais velho do que você, né? O nosso Alto, que é o Ricardo, alguns mesezinhos mais novos, não é isso? Não, um ano e pouco. É só o ano que vem que você faz 50. É, só ano que vem. Tô vendo aqui, interessante a resolução dele, que era 606 por 808 pontos. Aspecto 4x3, né? Só que com 8 pixels a mais do que o usual. Era SVGA Plus. Se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo aí uma postagem no site do Museu Capixaba do Computador. Mandar um abraço pro Flávio, lá no museu, bem explicado sobre sobre as características do Alto. Então, toda a infraestrutura, o sistema operacional dele foi criado em BCPL. A linguagem nunca vi mais porta. Não, BCPL foi a linguagem base para começar a fazer o Unix, né, que dali virou B, que eles modificaram a linguagem, eles modificaram tanto a linguagem que ela de B virou C. Se ser modificado mais, ele teria virado D. Mas já existe a linguagem D. Aliás, sabe que esse sistema operacional foi desenvolvido em B? É o primeiro Unix. Não, o Amiga OS também. Nossa. Sério? Sim, depois foi convertido para C. Por razões óbvias.
Pelas mesmas razões do Unix. Assim, o TripOS, que foi a base do Amiga-DOS, ele foi escrito em B. Aí, na evolução, ele acabou virando outra linguagem, por razões óbvias, né? Aliás, um detalhe da história que algumas pessoas lembram errado, voltando à nossa, mais ou menos assim, a nossa efeméride anterior, porque a anterior e esta efeméride estão conectadas, que o C não é a linguagem na qual o Unix foi criado. E o Unix original foi criado em B, e a linguagem C foi desenvolvida, que é um aperfeiçoamento da B, e nela foi criada a segunda versão do Unix, que era portável, né? Porque a primeira versão do Unix tinha muito código assembler, a linguagem era muito dependente da máquina, e o Unix passou a ter essa característica que a gente conhece hoje do Unix, dele ser portável, dele poder ser compilado para várias plataformas, justamente na segunda versão. Vamos levantar os mãos? Bora! Rise from your grave. Pois então, o Action Retro, que normalmente o negócio dele é mexer com Macintosh, mas caiu no colo dele um Sol 100, que é um dos primeiros computadores pessoais daquela, tipo assim, da família do Altair, gabinetezinho azul. E essa máquina foi a máquina que criou o conceito de computador com teclado embutido. Sim. Porque os caras estavam projetando na Prometo, pensaram, poxa, o cara vai comprar um computador. Pô, mas ele já vai ter que comprar um teclado, porque você põe tudo junto. O fabricante é a Cromenco? Desse Cromenco, Só 20, Cromenco, um M antes do C. Cromenco. E esse gabinete tem uma cara de Smack D8000, né? E curiosidade também tem maior cara de Apple II. Nossa, como ele era gigantesco. Eu acho que ele tem mais cara de D8000 mesmo. Também acho. Com a diferença que ele é azul. Que, poxa, tem a cara daquele Dick Smith PNC80. Isso. E também não é o único. Não é o único. Tem outros computadores da época que tem esse mesmo formato de gabinete. Nossa, ele é gigantesco. Sim. Não, cara, foi uma experiência diferente, né? Porque o negócio dele ficar mexendo com Macintosh clássico, então ele começou tem 2 vídeos, e num deles ele liga um terminal via serial para transmitir programas para ele em formato X. Na verdade, para digitar os programas, né? Sim, uma digitação com copy-paste. E antes disso ele teve que consertar o teclado. Ele tem um conceito de slots antes do Apple II, né? S100, padrão S100. Na verdade, esse computador ele deveria ser um terminal. A ideia deles era fazer um terminal. Eles conversavam lá com o... Qual é o cara daquela revista? Do Solomon? Eu esqueci o nome da revista agora. O Lee Solomon, da Popular Electronics. Né? E o cara só não perguntava como é que tá o projeto, Tem uma hora que os caras perguntaram 2 coisas, né? Eles perguntaram uma coisa assim: poxa, podemos botar teu nome? Eles estavam preocupados. Pode sim. Mas antes disso, o Solomon perguntou pelo seguinte: vem cá, o projeto tá legal. E o que falta vocês fazerem para isso virar um computador logo de verdade, não terminar? Porque os caras estavam todos preocupados, porque o Solomon tinha contato com o cara da Altair lá. O cara lá o cara do Altair. O Lee Feldstein. Não, o cara da MIPS, né? E eles ficavam preocupados do cara, estamos fazendo um concorrente. O cara achou boa, pode fazer, vai mesmo. É que uma coisa era MIPS, a outra era revista, né? Porque o cara era muito ligado lá com o... Eu não consigo achar o nome do sujeito. Fiquei triste agora. Aquele de Albuquerque, Novo México? Aquele cara de Albuquerque. O Ed Roberts. Isso. Que o Pernalonga errou o caminho chegando lá. O que é, Gelinho? E outra coisa dessa máquina é que ela tinha um problema muito sério, que os projetistas quase toda hora ficavam mudando as coisas. Então, assim, de séries para séries de Sol 20, as placas já eram diferentes. Aliás, eu mostrei o sistema operacional do Sol 20, tá? É o Console. É o Console OS. Eita! Sai aqui, tá certo. Sai desse corpo que não. Sai! Vamos pra próxima. Temos um ZX Spectrum raiz consertado pelo Mr. Lurt, que é outro canal que tem saído umas coisas interessantes. Acho que a gente ainda não citou, está citando pela primeira vez ou não. Não me lembro de a gente ter citado ele, eu não conheço. Eu nem conheço esse canal do Mr. Lurt, confesso.
chip. Acho que ele é filho do Cliff Sinclair. Bom, o interessante desse vídeo é que ele cita que a esmagadora maioria dos espectros de 16K que você pega por aí no mercado atual de 30, etc., já está expandido para 48K. Ele é um dos únicos espectros de 16K que continua sendo 16K, então ele resolveu não expandir, deixar ele da maneira que está e usar uma expansão de memória de 32K para chegar a 48. E Juan, tem uma ironia maior ainda nessa história. O maior não, talvez todos os espectros 16K que saíram no mercado tinham 48K instalado. Por quê? Porque a Sinclair comprava chip bichado e usava os bichados no 16. Mas aí no detalhe, mas é o seguinte, eles usavam o chip de 64 nos slots de 16, tinha um jumperzinho para habilitar, para evitar a metade da memória que era. Aí se você quiser expandir para 48, você botava mais 32, mais 2 blocos de 16 nos slots próprios para você expandir, que ficavam lá dentro da máquina, e às vezes já vinha soquetado e com soquetes vazios, era só encaixar. E aí realmente era pedir muito pro pessoal não expandir, né? Porque era muito fácil. Então, o que ele teve que primeiro ele teve que consertar um regulador de voltagem queimado, que não era exatamente um regulador, mas era um transistor de potência mesmo. Ele chama de transistor, não era tipo um 7805, 7809 da vida. Ele estava queimado, ele fez o mod AV, aliás, ele fez uma coisa que eu considero temerária. Ele fez o mod AV antes de testar para ver se a máquina dava vídeo. Com RF. Fortes emoções, né? É que o troço é tão simples, né? Um capacitor e um resistorzinho, né? Que seria ser. E você literalmente ignora todo o módulo de RF. Você só usa o RCA dele. Outra coisa que estava ruim era a membrana de teclado, e aí nós temos uma parte muito interessante do vídeo que ele mostra como tirar aquele espelho de alumínio sem estragar e sem entortar. É uma trabalheira, você usa um secador de cabelo para esquentar ele, tirando bem aos pouquinhos. Pô, mas o cara não tem cabelo, onde é que ele arrumou um secador? Alguém que tem cabelo emprestou pra ele. Tá. Resultado, Sinclair bonitinho, raiz, com 16K, tudo funcionando, tudo ok, sem estragos na aparência, bonito. Gostei desse canal, é um ótimo canal pra gente recomendar, assim, né? Vocês que gostam de ver vídeos de restauração, é mais um pra lista. Assim como a gente tem a lista infinita de promessas, a gente já tem também a lista infinita de canais. Pô, a gente podia juntar tudo isso num arquivão texto, né? Tá, mais uma lista infinita de canais, virou lista infinita de promessas também. Então chega. Pô, resolvido o problema. Vamos para os Frankensteins? Tem Frankenstein? Tem, vambora. It's alive! Este primeiro Frankenstein é obviamente dedicado ao nosso amigo Fredon, porque o Adrian Black monta uma entrada RGB numa TV de tubo Sony Trinitron. É um vídeo bem detalhista, contando todos os detalhes do circuito. E das gambas que ele precisou fazer para depois ajustar o curioso desse bate-papo sobre transformar TVs em monitores RGB é que isso era o santo graal da gente no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000. Porque nós queríamos monitores RGB, os YouTube estavam morrendo, né? E uma outra curiosidade disso, assim, que agora que a gente sabe que pode fazer isso, ninguém vai fazer mais, porque a gente descobriu que o monitor LCD é muito mais leve. Estamos velhos e acabados e carejados e não queremos transportar tubos por aí. Estou ficando velho e acabado. Tivemos uma experiência do tipo hoje, né, Ricardo? Eu tava com uma televisão que eu comprei por um precinho assim ridiculamente pequeno em cima da minha mesa. Aí num determinado momento eu quis colocar a televisão no chão para poder usar a mesa para outra coisa. Eu descobri que eu não conseguia porque ela é pesada demais. Aí eu chamei a ajuda do Ricardo pra gente botar ela pro chão juntos. Agora imagina fazer encontro de MSX. Ricardo, tá na década 90? Aí. Tem que levar até 3 TVs ou 3 monitores e acabava o espaço no carro. Vamos falar de um negócio mais leve que não quebra as costas da gente? Bora! Expansão de memória para Commodore 64. Temos um hardwarezinho novo aqui,
que foi feita a resenha dele por mais um canal novo pra gente assinar, que é o 8-Bit Resurgence, que é o Commodore Red, que implementa expansão de memória em 2 padrões diferentes, históricos da época, que era o GeoRAM e o REU, que foi o seguinte: o GeoRAM era uma memória normal de bank switching, mas era só 256 bytes por vez, as páginas eram só 256 bytes e usava endereçamento do cartucho. Quem usava essa expansão era o GEOS, né? o sistema operacional gráfico do Commodore 64, porque ele exigia mais do 64K e a solução assim, a gente só tem 256 bytes de bank switch. Tudo bem, vamos fazer só 256 bytes de bank switch. E funciona. Mas vai demorar. O que você pode fazer? Mas funciona bonitinho o GEOS no Commodore 64. Se vocês acharem vídeo dessa interface gráfica, ela é muito interessante. A outra maneira de você expandir a memória é usando uma coisa chamada REU, que em vez de você fazer mapeamento, você faz cópias de páginas da expansão para a página da memória, mas essas cópias são muito rápidas. Você não precisa fazendo loop de instruções de assembly. Você tem um controlador de DMA que faz tipo assim o bit BLT a uma velocidade bem maior do que simplesmente copiando via programa. E tem alguns software que usam isso. Alguns jogos modernos, como o Homebrew, também usam. Então, Sonic. O fabricante colocou o... Não, a REU é em tese a expansão oficial da Commodore do 64 e 128. Ela foi feita para 128, né? Por isso que a caixa 128 fala: expanda até 512 KB, não, até 640, né? Porque você botava uma REU de 512. E eles também acabaram fazendo com 64, que ficou quase como uma curiosidade, porque pouco gente usou. Na época, pelo que eu percebi, tanto o próprio 128 quanto essa expansão só serviu na época pra rodar os GEOS, né? Melhor. Só serviu pra rodar as demonstrações da placa, porque pouco gente usou. E os GEOS, né? Quem usa mais isso, na verdade, são jogos Homebrew, né? Sim. Os Paxic Robots usa isso. E alguns... Olha, a gente já mencionou essa REU em algum repórter retro, mencionando um software novo que usa isso, minha memória... Jogo antigo, só me lembro de 3. É uma versão expandida do Rock Horror Show, um BMX Racing e o Ultima 3 ou 4. Eu acho que era o último, acho que foi o último que a gente mencionou. Que usa... Que roda e o Elite. Tem o Elite pro 128. Não, o Elite não usa não. Então ele é Homebrew? Tem vários. Acho que não tem nem Elite 128. Tem um hack que um cara fez, né? Que é um Elite normal do 64. Só que na hora que você começa o vídeo termina de desenhar a última linha do vídeo, ele desabilita, ele troca ou coloca para 2 MHz para processar outras coisas, né, até no blank, e até o próximo, até eu começar a desenhar o vídeo, ele roda em 2 MHz. É a única coisa que o cara fez, deixou o Elite mais rápido. Porque o SID 2 ele não roda a 2 MHz, ele apaga. Isso aí. Enfim, o Commodore 128, eu lamento dele ter sido subaproveitado, principalmente por causa da RAM. E se o Commodore 64 faz muita coisa com o 64K, eu fico imaginando com o 128. Sendo que o 128 do Commodore 128 já é uma terceira maneira de expandir RAM, que é um backswitch normal, né, nas páginas de memória de uso normal do 64K. Ou seja, é mais uma maneira de expandir a memória. E eu estou tendo uns NSX feelings, né? Eu estou pensando naqueles cartuchos que são ao mesmo tempo Mega RAM e Matter. Por aí. Mas eu acho que nesse aqui você não pode alocar memória. Você pega toda a memória, você pega a memória inteira e seleciona no setup, no menuzinho lá da BIOS dele, se você quer ele como GeoRAM ou como REU. Sim. Então, vamos ao vídeo de coisas interessantes e não categorizáveis que a gente tem que botar no repórter retro e que por causa disso a gente inventou uma sessão só pra eles. É uma
lá, é uma seção tipo seção dos vídeos indicados por eu. Isso, vídeos indicados por nós. Nós temos um fato bastante interessante, principalmente para quem programa em linguagem de máquina em micros de 8 bits, que é uma coisa que era tida como fato, mas que na verdade era a história é um pouco diferente. O processador 6502, aquele da Most Technologies que foi usado no PET, que foi usado no Apple II, as primeiras levas dele tinham um abre aspas, bug, fecha aspas, que uma instrução de rotate, de rodar os bits no registro de 8 bits para a direita, não funcionava. Só que ficamos sabendo agora, por causa de uma análise do silício ao estilo Ken Shirk, apesar de não ser o Ken Shirk que... Ou foi? Peraí. Porque quando você tem gente analisando o silício, você sabe que o Ken Shirk tá metido no meio, não é? Porque ele é o voyeur do silício. O camarada do vídeo do Tube Time US, mais um canal, cara, não param de surgir canais, que maravilha. O símbolo dele é uma válvula, veja, o nome dele é a época das válvulas nos Estados Unidos, mas nesse vídeo ele faz uma análise dessa lenda urbana e ficamos sabendo que a falta dessa instrução foi uma escolha, abriram mão dessa instrução porque ia dar muito trabalho para botar. Resumo, a instrução não estava bugada, ela não estava implementada. Exato, achei super curioso isso. E aí as versões mais novas implementam isso? Sim, eles se deram o trabalho de refatorar essa parte do silício para a instrução funcionar. Putz, não temos o César aqui, tínhamos que ter o César aqui. Pois é. Olha, na falta do César, eu vou tentar cumprir a função do César. Hello, Cave Dwellers. Acho que dá pro gasto. Dá, tá bom. Tá bom. Pois então, na caverna do RMC, ele nos exibe duas raridades. Uma que é um protótipo de um computador que nunca saiu, que é o Commodore 900. Ele nem tem todas as partes dele, ele não tentou ligar, não é o caso de consertar, não é o caso de Rise from Hell Grave, ele ele é isso que você vê aí, é um computador que quase nasceu, mas não nasceu, ele foi abortado. Coitado. Um processador Z8001. No final a Commodore comprou a Amiga. E nós temos uma análise aí bem interessante. Deixo o vídeo para vocês assistirem e não precisamos mais dar detalhe dele. Vejam. E não foi a única coisa que a caverna é um lugar de, não sei se vocês lembram, a gente já falou disso algumas vezes, ela é um lugar de visitação pública, um lugar para pessoas chegarem e se divertirem. Tem máquinas de arcade, e ele achou uma máquina de arcade raríssima da Nintendo, que é o Play Choice 10, que é uma máquina com dois monitores que você usa um dos monitores para configurar o jogo, que você joga por tempo em vez de por partida. Olha, na verdade é um Nintendo, né? É um Nintendo com algumas adaptaçõezinhas, mas ele não vai. Você precisa fazer algumas adaptações para colocar cartuchos de Nintendo, mas ele tem vários cartuchos nativos do jogo. É uma coisa totalmente diferente. Muito interessante esse vídeo, vale a pena. O PlayOS 10, ele é um Nintendo com algumas modificações. Os jogos tem algumas modificações, mas basicamente são 95% os mesmos do Nintendo. Você tem que dar uma hackeada no jogo para ele responder ao menu, para ter a lógica de parar de jogar depois de algum tempo. Isso. Tem uns que mexem na dificuldade, como se os jogos do Nintendo não fossem difíceis bastante, e outros até padrões de inimigo e ordem dos inimigos e coisitas más. Para quem tá curioso, o PlayStation 10 é emulado no MAME, então você pode ter a experiência com a tela dividida em cima e embaixo. Ele não é tão raro quanto você falou, Juan. Mas ele é bem curioso. Eu só conheci ele do MAME, acho que a primeira vez que eu vi um assim ao vídeo e a cores foi nesse vídeo. E de coisas estranhas, voltando mais uma vez ao canal, a um dos vários canais que está estreando nesse Repórter Retro, que é o Mr. Lust, ele consegue uma coisa chamada XM1200, que é um rebrand australiano de um videogame fracassado
da NSA chamado Estúdio 2, que por si já é uma mosca branca, então é uma mosca transparente baseada no processador Cosmac. Ele é Esse sim é raro. Esse é raro pra cacete. Ele é da segunda geração, ou seja, é dos primeiros videogames que usa microprocessador, mas a qualidade do vídeo, ela é bem tosquinha, ela é muito tosquinha. Lembra o primeiro Odyssey, pra falar a verdade. Sim. E ele foi engolido pelo Atari 2600, que tinha uma qualidade muito superior. Sim, estamos falando de um videogame que você pega um Atari 2600 e a qualidade dele é muito superior. Ele parece um telejogo. Eles falam um telejogo porque ele tem microprocessador e cartuchos, mas é muito basicão. Pra ser exato, ele é tipo Fairchild. Tem um grupo, né, de videogames dessa segunda geração. O único que realmente assim rompeu no mainstream e conseguiu vender muito pra caramba nessa foi o 2600. Sim. Apesar que tem uns que do tipo foram quase, né? O ColecoVision foi quase. Mas o ColecoVision é de uma geração posterior. Ele é bem superior ao Atari. É superior, mas ele é segunda. Ele é considerado segundo. Por isso que eu chamo ele do Neo Geo da segunda geração. Faz sentido. Ele era o nosso sonho molhado, né? Era o nosso sonho molhado. Às vezes é só potência, processador e bit não fazem geração, mas sim datas, porque o que pareça, data de lançamento define mais geração do que o resto. Então agora vai explodir tua cabeça, o SG-1000 já é considerado terceira geração, e aí? Ele é mais parecido com o ColecoVision do que o MSX, né? O SG-1000? Ele é tecnicamente igual ao Coleco, né? Ao Coleco. A diferença é o ano de lançamento. Ele saiu junto com o MSX, com diferença de meses. O SG-1000 saiu antes. E tecnicamente a filosofia dos jogos, que basicamente ele é o provedor de jogos da SEGA pro MSX. Que aliás ele entrou pra história. Desculpe quem os fãs da SEGA, mas ele meio que entrou pra história como isso, como... Ele é tipo o avô do Master System. Aliás, aí lá pro meio do ano, a gente tem um monte de efemérides relacionadas, né? Que é o lançamento do MSX, o lançamento do Spectra Video, o lançamento do SG-1000, né, toda essa família veio quase junto. Mas isso é para daqui a 2 ou 3 repórteres retro. Sim, agora tem. Vamos pro Mano Passa? Brasil! Não falamos de livro de C? Pois então, o nosso amigo Manuel Neto, o The Byte Creator, fez um vídeo apresentando o Vision C para MSX, instruções de instalação, as ferramentas que você precisa. Então, se você programa em C e está interessado em fazer coisas para MSX, é uma boa você tomar esse vídeo como base. Ele não chega a dar uma aula nem a explicar, mas ele dá os ponteiros para você fazer as coisas. Eu acredito que ele vai fazer mais alguns vídeos dentro desse assunto, que talvez até tenha no momento que você está ouvindo esse episódio. Mas tá aí, ele fez a série dele do MSX Base, que é também uma série muito boa, que a gente recomenda, e agora ele resolveu entrar na linguagem C também para MSX. Eu achei do caramba isso. Então tá aí o link para vocês assistirem esse vídeo. Vamos para comentários? Vamos comentários. Episódio 138, a Xepa da Europa. Nós temos comentários na parte A e na parte B, sendo que na parte A nós temos só no blog, por incrível que pareça, temos o comentário do Danjovic dizendo o seguinte: gostei bastante dessa parte inicial do episódio, tem muita história interessante, e para variar, mais um computador contemporâneo que era superior ao PC, mas que não vingou. Nunca vi uma máquina com 8186, mas lá pelo ano 2000 vi vários dispositivos embarcados baseados no 80196, que até onde me lembro era da mesma família, porém com alguns periféricos integrados. O 886 já tinha alguns periféricos integrados, e eu estou ouvindo falar desse tal de 80196 pela primeira vez. Acho que fiquei curioso e vou até pesquisar. E aí na parte 2, ainda no blog, e ainda o Danjovic comentando, ele nos diz: nesta segunda parte apareceu mais uma máquina com outro processador peculiar, no caso o Z8000, que também é a única máquina bonita do episódio. E quem diria que eu aprenderia a razão do CH da Suíça no podcast Retrocomputação, hein? A propósito, a fonte helvética tem a ver com a Suíça? Tem.
tem a ver com tipografia da era quase medieval, né? Dos fontes metálicos lá na época do Gutenberg. O esquema de color 1,13 fica horrível no monitor colorido, mas fica legal no monitor monocromático. Eu cheguei a fazer programas de aparência duvidosa no passado, mas que na minha saudosa Philips TX pareciam legais. Teve um especificamente que usava um fundo com a cor 13, e nós vamos deixar o link para essa postagem do Tangerine, que é de, caramba, 2006, vai fazer quase 20 anos. Os começados em 2 são antigos. Não. Nossa. Eu me recuso a aceitar isso. Tá aí o link pro post. Era um programa para fazer cópia de fita cassete, que ele nem completou, mas você vê lá as telinhas. Uma curiosidade, tem para MSX, para MSX2 inclusive, quem tá reclamando de fundo magenta em baixa resolução, né? Tem um programa de MSX2 80 colunas, que é um desfragmentador de disco Improve, que o esquema de cores dele é magenta para amarela. Ai, meus olhos começaram a doer só de escutar isso. No YouTube nós temos comentário na parte B, e opa, esse comentário off-topic, mas é importante, hein? Guilherme Mitman, nosso secretário de Cultura, nos diz: pessoal, o hino de Retrópolis está pronto. O texto do mestre Juan, obrigado por ter se chamado de mestre, está musicado, orquestrado para coro e banda marcial, e a partitura tá bonitona também. O Henrique é mestre em deixar a partitura lindona de ver. Agora fazer a produção, ensaiar e gravar o coro. Aguardem! Já estamos ansiosos para ver e ouvir. Meu Deus, pronto. Voltando à vacaria, puxadinho da Europa, o Alexandre Lima. Sério que a Logitech é suíça? Nunca passou isso na minha cabeça. Não é à toa que só faz hardware de qualidade. Meus acessórios ou são Logitech ou Microsoft. E o nosso secretário de Cultura aproveita e diz: agora olho pro meu mouse com mais respeito. Ele pode ter uma alabarda escondida. Aí eu deduzo que isso é o nome de algum instrumento musical. É dinheiro isso. A alabarda, pra mim, é a arma. É uma lança. Meu Deus. Pra vocês verem quanto eu sei, né? Eu gostaria de saber como é que eles conseguem botar uma lança dentro de um mouse, mas... Daria pra botar num teclado. Não, é uma lança bem pequena. A alabarda é uma lança que tem uma estrutura tipo um machado na ponta. Isso. Desse tamanho dá pra usar pro te envenenar adversários políticos. E só pra isso. Em resumo, o mouse virou uma arma. Vamos fazer um parênteses, porque nós temos um obituário, uma pessoa importante para a cena de jogos de MSX, faleceu há pouco. Não só da MSX, mas eu diria pros jogos e pros animes em geral. Faleceu no dia 4 de março de 2023, 5 de março de 2023, Takahiro Kimura. Quem é esse cara? Os mais novos conhecem eles por animes como a série Code Geass, Dirt Path Flash ou Gundam Seed Destiny. Mas esse cara começou a vida fazendo character design de jogos como a série Advanced VG para PC 98, que era o jogo das empregadas saliência e pancadaria. Ele é um jogo de luta e hentai ao mesmo tempo. É aquele jogo de luta acho que a gente comentou dele no episódio de sexo, 69. Sim, das empregadas porradeiras. Quem perdia já era. Ele foi o character design desse jogo, o character design do Viper V16, que era uma série famosa por ser uma das primeiras a ter full animation, já que esse cara era character design animador e ilustrador. Steam Heart. De qual plataforma estamos falando? Oi? De qual plataforma estamos falando? O Advanced VG, ele surgiu no PC 98, foi portado para o PC Engine e o Super Nintendo, PlayStation, Saturno em versões suavizadas, ou seja, sem a parte caliente. E inclusive também virou um anime, que aí voltou o lado mais hot, mas não tanto quanto o jogo. Ele era muito ligado à empresa TGL. O Viper era distribuído pela TGL. Então, apesar de ser o estúdio Sogna,
Então ele trabalhava muito com jogos da TGL. Steam Heart também, que tem o traço dele. O Viper V16, que aliás as personagens são a cara dos personagens do VG. Viper BTR, entre muitos outros. Ele morreu com 58 anos e a causa da morte não foi dita. E olha, vou falar uma coisa: 2023 começou pegando, hein? Porque um pouquinho antes dele faleceu o lendário mangaka, que esse não tem nada a ver com o jogo, mas eu vou falar dele aqui também porque ele é muito importante. O Leiji Matsumoto, o autor de Patrulha Estelar, o Yamato, Capitão Warlock, o Interstellar 555, Galaxy Express 999. Ele faleceu 15 dias antes do Kimura. 2023 não tá pra brincadeira. Só que o Matsumoto morreu com 85 anos, o Kimura com 58. Morreu jovem. O Kimura tava novo. Ele tava em produção, tem anime que ele, como todo Hentai Master, ele acende pra indústria convencional. Ele, na indústria de animes convencionais, ele fez anime em 2021, talvez até 2022, seu anime com traço dele aí, do Code Geass. Você falou em Gundam, ele participou daquela série de Gundam que passava no Cartoon Network ali pelos meio dos anos 2000? Ou não? O Gundam Wing, foi Gundam Gundam Wing. A Gundam Wing não, ele fez a Gundam Seed. Gundam tem milhares de séries. É sério. É muita série. É muita série. 4 ou 5 linhas do tempo diferentes. A principal, que é a UC, mas, cara, tem muita coisa. Apesar que ele trabalhou não como character design, ele trabalhou em Gundams desde a época do Gundam 0083 Stardust Memory. Ele tá na indústria aí de animação também há um tempão. Stardust Memory é o 0083, né? 0083. Ele trabalhou lá como Key Animation dos episódios 6, 8 e 11. Trabalhou em Gundam Unicorn, que é mais recente. Até Naruto ele trabalhou em um episódio 100. No Charuto. Até Naruto, até Charuto ele tá no meio. Enfim. Se a gente ficar falando de anime, aí a gente não vai. Pois é, de amanhã, né? Ele trabalhou no Zillion, ele trabalhou em muita coisa. Ou seja, esse cara aí foi mais importante para a indústria do que a gente pensa. Mas fica esse lado safadinho do começo de carreira dele, que muitos jogos do PC 98 teve o traço dele de início de carreira, que é um traço inconfundível. Até hoje o traço dele é mais ou menos aquele, e era, né? Aí trabalhando no Bastard. Eu trabalho muita coisa, cara. Beardman, que tem um traço também muito igual ao dos Vipers, dos VG. Trabalhou muita coisa. Então fica aí ele, e fica aí também retroativamente a nota do Leiji Matsumoto, que esse é um cara tão importante que ele é o pai da Space Opera. E eu digo mais, talvez ele seja o influenciador dos joguinhos de nave. Porque o roteiro do Yamato é uma nave solitária que tem que defender a Terra contra hordas de inimigos. Uma nave super poderosa. E que influenciou Options, todos os tipos de arma o Yamato usou, escudos e tudo mais, o Yamato usou antes de aparecer nos jogos. Aquele tiros concentrado de vários jogos que teve primeiro no R-Type, isso é uma referência à arma de ondas, clara. Então podemos dizer que o Matsumoto também é influência para jogo. Para que ele dirigiu pessoalmente na década de 90 a adaptação dos jogos, dos animes dele de Yamato, pro PlayStation na época. Então deixa eu aproveitar o gancho e vamos encerrar essa nota. Por favor. Lembrando mais uma vez as pessoas para ouvirem o nosso recente episódio sobre shmups radicais, que você vê exatamente essas origens aí. E vamos... não vamos terminar o episódio com coisa triste, não, né? Não. Vamos falar da MSX de Schrödinger, que aconteceu em vários lugares ao mesmo tempo, a MSX 9918. Ô, Roland, eu achei que
você ia comentar do Cidade Professor também pra ouvir o episódio 69 de sexo. Enquanto tu vai Também. Vejam, pra quem tem 18 anos, o episódio 69 que a gente fala sobre vários jogos desses pra PC 98, MSX e outras plataformas japonesas, e até também jogos ocidentais sexuais que o europeu também é outro que se amarra também no Vucu Vucu. Tem capa de revista de Commodore, tinha putaria. Pois é. Tinha pelado, deitado na cama. Vou parar de falar de sexo. E aí, não teve sexo na MSX 9918 não, né, Ricardo? Não em público. Não sabemos se privado. Não que ele saiba. Mas então, no privado não posso falar sobre nada. Eita! Mas em público eu tenho certeza que não houve. Ao menos eu não presenciei. Então assim, falando do encontro, o MSX VDP Vale do Paraíba, claro que virou piada, todo mundo falou que era MSX TMS, MSX 9918 e outras mais coisas assim. Ocorreu na cidade de Caçapava. Todas as fotos foram tiradas em 16 cores. Ocorreu na cidade de Caçapava, no período do carnaval, foi nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro de 2023. Assim, o que aconteceu? Eles realizaram um espaço, dois dos organizadores estão morando em Caçapava, num condomínio, e aí devido às circunstâncias alheias à vontade, entre parênteses, bagunça mesmo, desorganização mesmo. Eu não posso falar isso em público. Situações alheias à vontade deles, eles não conseguiram a tempo e fizeram lá no espaço lá do condomínio onde eles moram, onde eles residem. Um encontro divertido. Ou seja, a função de onda colapsou, era para o encontro acontecer em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, não era isso? Aí assim, ficou a coisa meio espalhada, porque, por exemplo, um grupo ficou hospedado em São José dos Campos, outro grupo ficou hospedado em Taubaté e os residentes em Caçapava. Assim, ficou uma coisa meio espalhada. Foi divertido, é um encontro divertido. Todo encontro é divertido. Destaques que eu gostaria de lembrar, por exemplo, o Leidson, o Popolon Y2K, nosso ouvinte, aliás, um abraço pro Popolito. Mostrou um projeto que algumas coisas que ele está mexendo com aqueles dispositivos usando aquela tecnologia LoRa, né? LoRa, que é uma tecnologia para transmissão de dados, que ela não prima pelo desempenho, mas ela prima pela confiabilidade. Então, ele está fazendo umas experiências usando com MSX, com o LoRa, usando notebook e um computador. Ele demonstrou um dos dias lá, a gente conversou um bocado a respeito. Eu fui fazer umas experiências com rede lá, levei para fazer algumas experiências com rede. Teve o pessoal, então tava lá, Tecnobyte estava presente, o Rogério levou equipamento, um abraço ao nosso amigo Marcos de Barueri, estava lá presente. Um pessoal que tem um tempo que a gente não via, que apareceu, tipo o Alexandre Pereira, o Pac-Man, Vitor Truco estava lá presente, participou também. Então assim, foi um encontro de carnaval. Foi bom para você escapar do período do carnaval. Aliás, um grande abraço pro Rudolf, somente também ao Alex Monks, que um dos dias fizeram um churrasco, então a gente comeu lá e foi muito bom, foi muito gostoso comer lá, bater papo, conversar lá, e sim, o churrasco tava muito bom. Foi assim, foi muito, muito legal, muito divertido o encontro. É bom estar com os amigos, conversar. Teve algumas situações que a gente comentou depois, eu já mandei alguns comentários a eles sobre situações relacionadas ao encontro, algumas opiniões, algumas manifestações minhas a respeito do encontro, que eu achava que podia ter sido melhor, coisas podiam ter sido feitas, né? E vamos ver assim, mas valeu pra gente ter ido num período que ficar em casa não era uma ideia lá muito agradável. Mas como foi divertido, assim, que vem os próximos, né? Lembrar que vai ter o encontro de Curitiba em abril. Então, por ocasião, se estiverem ouvindo, vai ser nos dias 21, 22 e 23 de abril. A embaixada itinerante da cidade, da municipalidade de Retrópolis, estará lá presente, né, pelo menos na minha pessoa. Estarei lá com a turma, com os curitibanos. Então, se alguém tiver interesse em comparecer, quiser ir, por favor, apareçam. Quiser ir lá bater um papo, jogar a conversa fora, reclamar de alguma coisa do podcast, a gente aceita reclamar. Aceitamos as críticas construtivas com muito
temor e tremor. Então, é um prazer estar com vocês lá. Então eu vou estar em Curitiba pro encontro em abril. Na casa do Kadari. Vai ser num espaço que na verdade pertence ao Luciano Kadari, né? Vai ser na chácara dele. Então vai ser um encontro num formato um pouco diferente, que vai ser eu brinquei pra ele, falei que vai ser um encontro imersivo. Dado que a gente vai dormir lá no local, eu virei pra ele, não, a gente vai reservar a cama, eu virei, pra que cama? A gente vai dormir pra quê? A gente não vai... Vai ter piscina? Tem piscina no lugar? Acho que não sei. Então não vai ser imersiva. Vai ser submersivo. Desculpe. Já foi mais rápido. Então, vai ter esse encontro lá. Vão ter outros aí, gente. Só para adiantar, para lembrar então, só dar o calendário pro pessoal que tá atento. O encontro de Curitiba eu falei 21, 22, 23 de abril. No sábado seguinte, dia 29 de abril, o encontro do Clube Colo Rio. E nos dias 20 e 21 de maio, e eu vou ser por enquanto dar o calendário aqui, a Retro RS, o primeiro encontro do pessoal de retrocomputação e retrogaming do Rio Grande do Sul. A princípio deve ser essa data. Quanto a Retro Rio, eu sei que alguns estão... Podiam chamar de Retro RGS, que ficaria legal. Ou não. Então, anunciaram pro dia 4 de junho a GameNetic Rio, não sei como é que tá isso. E no nosso caso da Retro Rio, que aí é o que o povo quer saber, né? A gente tá brigando pelo espaço. Estamos tentando o espaço e há uma possibilidade de um espaço que agora, um novo espaço, um dia a gente vai ter que contar essa história. E aí há uma possibilidade de acontecer no final de semana dos dias 17 e 18 de junho. Não temos ainda nada para confirmar. A gente fez a solicitação do espaço, um novo espaço. Por ocasião que vocês ouvirem essa gravação, a gente esperamos já ter um retorno definitivo, sim ou não. Porque, porra, tá um vai e vem que eu vou te contar. Tá difícil para conseguir fechar para fechar a Retro Rio. A gente vai no espaço, fecha o local, acerta tudo. No dia que eu fechar o contrato, nessa data não pode. Eu vou lá pro cara, mas eu tô... Desde a primeira vez que eu vim eu falei, nessa data a gente não pode. Aí vai no outro espaço, a gente vai lá no outro lugar, a gente olha, putz, mas aqui é mais... vai ser complicado, vai ficar caro, não sei o que. Então a gente tá tentando agora um novo espaço, que eu espero que a gente consiga dar um retorno para vocês, talvez agora no fim do mês, no início de abril, finalmente poder confirmar a Retro Rio, tá? E por ocasião que vocês ouvirem isso, já aconteceu a MSX Rio, a primeira do ano, no dia 11 de março. Mas a gente não vai comentar nada porque a gente não sabe ler, a gente não conseguiu a bola. Você está ouvindo os nós do passado. Para vocês saberem, os nós do presente só vão estar no Repórter Retro do próximo mês. É que a bola de cristal, ela tá nublada, sabe? A gente não ligou ela na USB, né? A gente não ligou ali, ela tá ela tá fora da cobertura do Wi-Fi. Então a gente não consegue prever como vai ser a MSX Rio. Então deixa passar e a gente vai comentar no próximo Repórter Retro, a gente comenta como foi a MSX Rio. A gente já teremos como comentar com vocês como foi a MSX Rio. Fecheitas. Sim, também. Então, gente, é isso. Por mim, até mais. Prazer falar com vocês. Voltamos no episódio de abril. Daqui a uma semana, duas. Normalmente é uma semana. A gente fala uma semana ou duas, mas normalmente é uma semana. Então, tudo correndo bem. Estamos de volta em abril com mais um episódio. Já o número 140, se não me engano. Vai ser o 140. 140. Gente, obrigado. Até a próxima. Arrisco-me a dizer, apesar de eu ser o ano passado, que eu tive todos nós tivemos um prazer imenso em recebê-los na MSX Rio, que a Retro Rio já está encaminhada e com data, e fui. Pessoal, então também vou indo. Até o próximo programa e vou lá. Tchau. Então, gente, até mais. Daqui a 15 dias, uma semana, etc. E até. Nossos episódios também estão disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail, toda sexta, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens pelo e-mail contato@retropolis.net.br e visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio. Thank you.